Se caracteriza exatamente pelo fato de termos o uso da mente. Se a gente for pegar a etimologia, eu adoro pegar a etimologia, porque é tão surpreendente, gente. Por trás das palavras você descobre intenções de quem as criou, que não tem mais nada a ver com o que a gente pensa delas hoje. Eu fico muito impressionada de ver determinados significados de palavras. Por exemplo, esses dias eu falava para vocês aqui, quando falamos sobre vontade, sobre poder, que poder vem de potes esse, posse do ser. Poder é poder ser, é poder fazer, é poder realizar. Não é se impor autoritariamente sobre ninguém, é poder sobre si próprio. Isso está dentro da palavra. Isso é maravilhoso. A gente perceber que era a intenção dela quando nasceu e que se distorce e hoje já não significa mais nada daquilo. Então, quando a gente pega essa origem da palavra mente, que em latim é o mens, e antes no indo-europeu, que é a raiz do latim, do grego, vem de men, que provavelmente é também a raiz da própria palavra homem. Mas de mentalização, de mencionar, de tudo que se refere a pensar, raciocinar, estabelecer formas mentais com lógica. E aí nós fomos, ao longo da nossa história de estudo do ser humano, antropologia física, moderna, antropologia cultural, foi tentando definir o limite entre o humano e o animal. Isso é uma coisa que é polêmica até os nossos dias, vocês sabem. Sempre houve essa dúvida, onde é que termina o animal, onde começa o humano? Tales de Mileto, que é considerado um dos mais antigos filósofos gregos, uma vez ele se envolveu numa polêmica dessas. E as pessoas sempre tendem a definir o ser humano por atributos muito superficiais. Isso nunca deu certo. Uma vez ele estava num grupo discutindo e o grupo chegou à seguinte conclusão: que o ser humano é um ser bípede cujo corpo não está coberto nem de penas nem de pelos. Aí ele achou aquilo ótimo, foi em casa, pegou uma galinha, depenou e jogou no e-grupo e disse: eis um ser humano. Daí para cá, essa questão nunca mais foi resolvida com o tempo. Chegamos a esse ponto, o domínio da razão. Mas o que é realmente o domínio da razão que define um ser humano? A partir de onde? O que é propriamente a razão? Então isso ainda é uma questão em aberto. E aliás, quanto mais pesquisamos o potencial dos animais, mais complicado fica a questão. Tá? Então vamos imaginar um pouco mais o que seria isso, entender um pouco mais o que seria isso. Eu peguei emprestado um pouco a deixa do filme Divertidamente, né, para explorar a palavra mente logicamente. A palavra lógica, que vem de logoi, que é inteligência, é um dos elementos básicos da razão. Lógica é a arte daquele que pensa corretamente. Sabe o que é a lógica? É aquela que concatena formas mentais de maneira correta, que nem você concatena termos de uma equação matemática. Isso, mais isso, mais isso, mais isso, chega a uma boa solução. Chega a uma resposta para um problema. Às vezes um problema inusitado que você está vivendo pela primeira vez. Por lógica, você pode chegar a uma saída daquilo. Lógica é a arte do pensar correto, que é uma grande e boa arte. Eu, particularmente, sou uma boa defensora de estudar lógica, porque eu acho fundamental você aprender a pensar sem distorções. E até isso, no nosso momento histórico, as pessoas, a maior de todas as preguiças que temos é a preguiça mental. As pessoas se acomodam a um pensamento muito tortuoso e isso nos faz muito facilmente manipuláveis. Então, lógica é capaz de concatenar premissas e conclusões até um fecho ou conclusão final, que é um silogismo correto, ainda que diante de um estímulo novo. Nunca vivi isso e resolvo. Isso já foi feito, por exemplo, com antropóides, orangotangos, chimpanzé, gorila, chimpanzé sobretudo, que tem uma diferença genética muito pequena do ser humano, né? Você coloca caixas espalhadas e caixas de banana pendurado lá em cima. E ele nunca viveu aquela experiência. Ele consegue, sabia? Coloca uma caixa em cima da outra e alcança o cacho de banana. Passa um tempo ali rodando em volta daquele negócio, ele consegue resolver problemas desse grau de qualidade. Você percebe que isso é uma equação lógica? Coloca um em cima do outro, um em cima do outro, o seu em cima alcança o cacho de banana. Isso é lógica. Isso, mais isso, eu chego lá. Ou seja, a arte de concatenar corretamente o pensamento vai fazer com que cheguemos a conclusões diante de situações ainda que desconhecidas. Isso é bem interessante, porque vocês vão perceber que o homem, no momento em que ele descobriu que ele acreditava nas coisas que pareciam ter lógica, ele descobriu simultaneamente uma maneira de fazer as coisas parecerem ter lógica sem ter. E começou a enganar os outros, que são os sofismas. Sofismas são as coisas mais antigas que tem, a filosofia grega, os sofistas. Havia todo um desenvolvimento de uma forma de pensar, onde nas entrelinhas você induzisse as pessoas ao erro. E nós hoje somos muito bons nisso, gente. Muito bons. Às vezes, quando você pega um discurso bem construído, com intenção de manipular,
Você com aquela folha de papel na sua frente, uma caneta na mão, você tem dificuldade de achar onde te enganaram, se é bem construído. Ou seja, quando você descobre como o homem pensa, você também descobre como fazê-lo não pensar, ou induzi-lo a pensar de forma errada. Nós somos cheios de imprecisões nos nossos conceitos. Cheios, cheios. Vocês já ouviram falar das 12 falácias clássicas? A gente toda hora usa isso. Se eu abrir uma exceção para você, vou ter que abrir para todo mundo. Que é a falácia da bola de neve. Como assim? Eu abro uma exceção para você porque você merece uma exceção, o outro talvez não. Brasil, ame ou deixo. Como assim? Não tem uma solução intermediária? Não tem nada no meio do caminho? Nós cansamos de usar falácias. Manipulações da lógica. Então a arte de pensar que caracteriza o Homo sapiens é pegar um monte de tijolinhos, que nem aquele joguinho que a gente jogava quando era pequeno do construtor, e concatená-los com uma certa ordem, de tal maneira que isso te permita chegar a uma conclusão esclarecedora. Agora, como eu falei para vocês, muitos animais têm essa possibilidade. E, sobretudo, esses bichinhos, hoje já existe uma discussão enorme sobre isso, porque tem sido feito pesquisas com outros tipos de animais, não necessariamente com os antropóides, e que tem dado muito boa resposta também. Obviamente os cães, obviamente golfinhos e outras espécies, às vezes, têm dado respostas surpreendentes. Mas esses aí são bastante conhecidos. São capazes, às vezes, de chegar a equações lógicas, desenvolver equações matemáticas de pequena dificuldade. Um macaco como esse, um chimpanzé, sobretudo, são muitos os experimentos. Essa macaquinha, não sei se vocês já ouviram falar dela, se chama Washoe. Conhecem a Washoe? Muito prazer, ela morreu em 2009, com 40 e poucos anos. Ela é um prodígio. E esse cidadão, Roger Fultz, um psicólogo. Roger Fultz, ele teve uma ideia bastante original. Pegar essa bichinha recém-nascida e levar para casa. Levou para casa e criou como se fosse um bebê. Ele e a esposa. Diante dela, eles só se comunicavam pelo código de surdo-mudo norte-americano. A Washoe foi a espécie mais hábil que eu saiba, que foi escolhida, que foi encontrada até agora. Ela chegou a dominar perto de 150 sinais do ALS americano. 150 sinais do código de surdo-mudo. Ela pedia as coisas através de gestos. Quando ela teve um filhote, ela não gerou, ela adotou um filhote, ela ensinou alguns desses sinais ao seu filhote. Existe nos Estados Unidos, não sei se ainda tem, deve ter, um experimento Washoe, onde tentaram isso com várias outras espécies. É difícil que alguns tão hábeis quanto elas, os animais são diferenciados no sentido. Porque tem cachorro, sabe disso. Dois cachorros da mesma ninhada, um é mais esperto que o outro. Ela não era mais esperta. De qualquer forma, outros já desenvolveram também. Agora, se você for ver a comunicação entre ela e o Fultz, existem obras publicadas e na internet vocês encontram um monte, se digitarem esse nome, ela falava coisas do tipo Washoe passeio, Washoe carinho, Washoe dormir, Washoe rua. Se você chegar para um ser humano e analisar a humanidade em geral, a comunicação que nós jogamos, por exemplo, na atmosfera no dia de hoje, no planeta fora, você acha que a maior parte da humanidade falou de quê? De se divertir, de comer, de dormir, de ir para a rua, de conforto, não é isso? Aí você vai dizer, não, mas é muito diferente. Por que é diferente? Ah, porque o Washoe dizia Washoe comida. E o fulano disse, eu gostaria de ir para um restaurante. Bom, isso é um macaco com uma sintaxe requintada, né? É um macaco embrulhado para presente. Mas vamos e venhamos, o conteúdo é exatamente o mesmo. Ou não? O conteúdo, logicamente, seria reduzido ao mesmo conjunto de símbolos matemáticos, inclusive, que é a mesma coisa, apenas embalado para presente, mais bonitinho, mais VIP. Agora, vocês imaginam algum dia o Fultz chegando lá para tratar da Washoe e ela pensativa, com a mão no queixo, assim, Washoe pensadora, e chegasse para ela e perguntasse, que foi, Washoe? Ah, Washoe, o sentido de vida. Justiça. De onde venho, para onde vou? O que é a morte? Fraternidade universal. Eu tenho alma? Existe Deus? Puf, os Fultz morreria do coração, né? Eu não sei nem se ele mesmo estava perguntando essas coisas. Porque eu acho não perguntaria. Não preciso convencer vocês disso, isso é óbvio, ela não perguntaria. Vocês percebem que existe um limiar metafísico que não pisa a consciência animal, só pisa a humana. E nem todas. É que está o problema. E nem todas. É à toa que Mircea Eliade, que era um antropólogo muito famoso do século passado,
Ele dizia que para ele o homo não era tanto sapiens, era mais o homo religioso. Era mais aquele que é capaz de supor no metafísico, pensar em termos éticos, estéticos, do que propriamente aquele que era capaz de fazer equações lógicas. Por isso, se vê nos animais. Eu acho que era muito esperto. Então, esse limiar do metafísico, para cá, é humano. Pelas vossas obras vos conhecerei. Quem é capaz de penetrar nesse campo é humano. Agora, vocês percebem que muitos seres humanos não penetram. Como é que a gente vai fazer um limiar? Então, o animal que faz operações matemáticas complexas, às vezes é capaz de fazer, talvez, um desenvolvimento lógico mais complexo do que alguns seres humanos, e levantar essa fronteira. Então, quando o ser humano não penetra na condição humana, que reside mais nesse espaço metafísico, é como se ele tivesse a condição humana em potência, mas não realizada. Na prática, é consciência animal. A condição humana está lá, adormecida, não realizada. Eu acho que não entra porque não pode. O ser humano não entra porque não quer. Porque todos eles têm essa necessidade. Essa possibilidade de se realizar na ética, na estética, na espiritualidade, na compreensão dos enigmas da vida, que constitui o verdadeiro uso da mente humana. Porque, como dizia Kant, simplesmente para sobreviver, lá embaixo, os instintos seriam suficientes. A mente mais atrapalha, porque multiplica o potencial dos instintos. O homem já não se satisfaz com qualquer coisa para sobreviver. Eu acho que está bem entendido até aqui? Então, muito prazer. Essa é a Washoe. Quem quiser conhecer, baixe o material na internet. Bom, a Índia, que é uma tradição preciosa, vocês vão ver quando ela está falando de Índia, nós estamos falando de filosofia, a filosofia não nasceu na Grécia, isso também é uma suposição que em geral fazemos, que é um pouco engraçada. Se você considerar que filosofia, amor e sabedoria, só os gregos amavam a sabedoria. Os egípcios amavam o quê? Deixando o rastro histórico que deixaram, fazendo o que fizeram, o que os egípcios amavam? Os hindus, o que eles amavam? A tradição zen, o taoísmo, o confucionismo amavam o quê? Ou seja, é um pouco infantil da nossa parte achar que a filosofia nasceu com a Grécia. Esse nome, sim, diz que nasceu com Pitágoras. Agora, o amor e a sabedoria nasceu com o homem, provavelmente. O ser humano nasceu com esse potencial e, em algum momento, um primeiro homem o externalizou. E começou a gerar nisso uma tradição de pessoas que buscam conhecer a si próprios e conhecer o potencial humano em plenitude. Isso sempre existiu enquanto existiu uma civilização humana. E sempre existirá, felizmente. Felizmente. Então, a Índia, eles diziam que nós temos duas mentes. É como se você considerasse um espelho, pode estar virado para baixo ou virado para cima. Quando a mente humana está virada para baixo, eles chamam de kama manas. Kama, na Índia, tem até um deus com esse nome, significa desejos. É a mente que trabalha para os desejos. Ela trabalha simplesmente para fazer com que os desejos do teu corpo, que é mais descanso, geral preguiça, gula, luxúria, você alcance isso com mais facilidade. Os desejos das tuas energias, você alcance riquezas mais fácil. Os desejos das tuas emoções, alcance o objeto das tuas paixões mais fácil. Ela trabalha para reforçar os teus desejos, para fazer com que eles sejam mais facilmente alcançáveis. Agora, essa mesma mente, não é outra, essa mente, quando você vira esse espelho para cima, ela começa a refletir princípios universais. Ela começa a refletir o plano das ideias de Platão. Aí ela começa a refletir necessidade de fraternidade, de justiça, de bondade, de amor, de integridade. Ela começa a refletir os princípios universais e ver um jeito de trazê-los ao mundo. Mas é o mesmo potencial mental. Então, se eu visse, por exemplo, você fazendo uma equação matemática, já viu um desenho animado? Quando a pessoa está pensando muito, sai uma fumacinha assim da cabeça. Se ela estivesse aí fazendo uma equação matemática e saindo aquela fumacinha, inclusive o calor está favorecendo a fumacinha, se eu perguntasse para ela, o que você está pensando? Eu estou pensando numa maneira de organizar as minhas economias para poder fazer uma viagem para o exterior com o dólar nesse preço que está difícil. Mas eu vou conseguir, eu quero passar as férias não sei onde. Bom, ela está usando a mente dela para um interesse que não é mau, mas é absolutamente pessoal. Absolutamente a serviço de um desejo. Agora, se ela estiver fazendo essa mesma equação, a mesma, eu chegar e perguntar, o que você está fazendo? Eu estou fazendo uma conta para ver como é que eu poderia viabilizar, distribuir esses refugiados pelo mundo afora, para que todos tenham uma casa. Estou fazendo uma equação para tentar resolver o problema da escassez de recursos em tal lugar. Você percebe que é a mesma equação, mas agora o interesse não é egoísta? O espelho está voltado para cima? Ela está tentando espelhar princípios universais.
e trazê-los ao mundo. Fraternidade, justiça, bondade. Aí a mente dela começa a ser humana. Esse é o umbral da mente humana. E aí ela atinge o seu máximo requinte. Aí ela vai atingir o seu máximo elevação. Ontem eu dava palestra sobre Leonardo da Vinci. E você percebe uma tônica em todos os gênios da humanidade, aqueles que utilizaram o máximo de sua mente. Não pensavam apenas em si próprios. E com esse pensamento mesquinho e egoísta, no máximo você pode ser um bom negociante. Mas um artista, um gênio, um sábio, não. A mente não se eleva tanto assim. Vocês vão perceber que, às vezes, até um bom negociante, um homem que faz criações tecnológicas geniais, no mundo onde as pessoas são tão inertes mentalmente, ele se destaca. O velho ditado, em terra de seco, quem tem um olho é rei. Mas se ele tivesse os dois olhos, seria fantástico não só para ele, mas para a humanidade. A ideia da mente é que a gente não tenha só esse olho que olha para a terra, tem um olho que olha para cima. Não sei se vocês já ouviram falar, eu dei para vocês a palestra, não sei se alguém estava aqui na palestra que eu dei sobre o mito de criação de Roma, que é a Eneida de Virgílio. Alguém assistiu? A Eneida, ela foi criada por um herói chamado Enéas, isso no mito, evidentemente, isso na história. E esse herói, ele era muito forte, mas ele não sabia onde criar Roma. Ele tinha um pai que era muito sábio, mas que já não aguentava mais caminhar, que era Anquises. Ele coloca o pai nas costas e carrega. O pai tinha bons olhos, mas não tinha pernas. E Enéas tinha boas pernas, não tinha olhos. Percebe que Roma é criada com os olhos da sabedoria e as pernas da mente prática? Ou seja, guiada por princípios e depois mobilizada pela mente prática, pela mente concreta. Você precisa das duas coisas para fazer ponte entre o céu e o terra. Porque senão você não criaria Roma só com olhos ou só com pernas, não. Precisaria das duas coisas. Ou seja, ver esses ideais e uma mente prática para plasmá-los no mundo. Isso seria o natural. Agora, quando você corta isso, todas as nossas criações têm uma realidade egoísta. E aí fica uma coisa, honestamente, desculpem, mas monótona. Porque qualquer criação brilhante, salvo raríssimas exceções, qualquer criação brilhante você vai ver por trás o que tem. É um grupo econômico que patrocinou e que comprou a patente, que vai usar aquilo só para interesse deles. É não sei o que, só interesse deles. Um dia desse, não tem muito tempo, uma aluna me mandava uma teoria de administração de empresas maravilhosa, uma novidade que está saindo aí no mercado, que falava de um processo de reengenharia das empresas para proporcionar uma realização de todos os funcionários. Um negócio assim parecia paradisíaco, sabe? Mas sabe o que era o ponto final da história? Eles descobriram que as pessoas felizes produzem mais. Ou seja, o ponto final não era a felicidade, era a produtividade. Eu falei, vai perder a graça, pelo menos egoísmo. Daqui a pouco, se amanhã ou depois vem um ideólogo maluco e chega à conclusão que as pessoas infelizes produzem mais, eles largam tudo isso para um chicote. Porque a finalidade não é a felicidade, é a produtividade. É cansativo esse pensamento circular em torno dos interesses egoístas de um ou outro. Todo mundo preocupado demais consigo mesmo. Isso dentro de um corpo seria o quê? Uma célula que só pensa nela e não no corpo. Como é que se chama isso do ponto de vista patológico? Um câncer. Então, um pensamento do ponto de vista sistêmico é canceroso. O egoísmo é canceroso. Enquanto não quebramos esse vínculo, não olhamos para cima, você não sai de um degrau da escada para cima se você não olha para cima. Fica tentando sair naquela mesma direção, fica batendo contra a parede, não tem que olhar para cima. Então a mente humana, ela teria essas duas possibilidades. Uma capta ideias, como Platão dizia. Platão dizia que existe um plano das ideias.